Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje faremos um estudo bíblico maravilhoso. Hoje estudaremos a segunda lição do estudo bíblico, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Esse é o estudo de hoje. Louvado seja Deus. Segunda lição, desse trimestre. Hoje, 9 de janeiro de 2021. O tema é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então, nós vamos aprender hoje mais um pouco sobre o Espírito Santo. Quais os seus planos na nossa vida? Quais os planos do Espírito Santo na vida do cristão? Hoje nós faremos um passeio pela Bíblia, estudando a Palavra de Deus. O texto áureo que nós vamos apresentar hoje está em Atos, no capítulo 9 e no versículo 31, que diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja que versículo esse maravilhoso em Atos 9, 31, que as igrejas andavam em temor ao Senhor, consolados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem nos consola, o Espírito Santo é quem nos dá temor, o Espírito Santo é quem nos ensina a andar. A igreja precisa do Espírito Santo. O nosso fortalecimento espiritual é o Espírito Santo. Que maravilhoso esse versículo. E a verdade prática diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja. Na verdade, dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Olha que maravilhoso o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, É contínua, é dinâmica na igreja, da vida dos crentes, Ele nos conduz. Quando nós se convertemos, aceitamos a Cristo, Ele está ali, lado a lado conosco, porque a jornada é longa, o caminho é longo, a estrada é estreita, é apertado, mas Ele nos conduz nessa jornada até o fim. Por quê? Porque somos cristãos, porque temos o Espírito Santo maravilhoso em nossas vidas, Porque a atuação do Espírito Santo é um plano de Deus em nossas vidas. Então, temos que agarrar esse plano de Deus em nossas vidas com todas as nossas forças, com todas as nossas garras, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Nós temos que agarrar esse plano maravilhoso, que é o plano do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós estamos aqui hoje para aprendermos mais sobre o Espírito Santo. Acompanhe aqui conosco a leitura bíblica, que está em João, no capítulo 16, e versículos de 7 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Ainda tenho muitos que vós dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que maravilha, né, irmãos? O Espírito Santo maravilhoso, né? Ele diz que ele fará a verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A palavra toda está no coletivo, mostrando que é um conjunto de coisas. Não é uma coisa só, mas ele nos mostrará toda a verdade. Ele abrirá nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento. Para nessa caminhada, nós está firme, com força total no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a nossa introdução do nosso estudo de hoje. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação, a humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador, que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito dia a dia. Então, o crente, quando aceita Jesus, ele começa a viver uma experiência com o Espírito Santo, dia após dia. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, é quem nos convence do mal. Ele é quem nos faz se arrepender, ele é quem nos faz ter uma nova vida com Cristo. O Espírito Santo maravilhoso faz todas essas coisas. Primeiro ponto, o Espírito Santo como promessa. Veja, a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. A promessa messiânica. Veja, a promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. 1 Pedro fala, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que quando temos o Espírito Santo em nossas vidas é para obediência, para obedecer. Porque o Espírito Santo, quando está em nossas vidas, tem um plano, tem um caminho a seguir. Glória a Jesus. Então, anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica e a acompanhada da promessa do Espírito, confirmado no Novo Testamento, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Veja, o Espírito Santo, a salvação é a plenitude do Espírito Santo e são anunciadas desde o começo do tempo, são anunciados para o homem através do Espírito Santo a sua salvação, a sua redenção, aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado na vida do homem. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito
são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres, também aptidões individuais, artísticas, e há habilidades para liderança militar e política. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Jesus disse: também quem tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos. Mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo é quem ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, para que nós possamos esperar com paciência no Senhor. A vinda do Espírito Santo veio em nossas vidas através de Jesus Cristo, Louvado seja Deus. Mais forte ainda, com mais poder, com mais força, com mais autoridade, Jesus pagando um alto preço ali na cruz, e então fortaleceu mais ainda o Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que abandonou o pecado, que abandonou o mundo, e agora vive em santidade com Cristo. Porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a se santificar, nos ajuda a ter uma nova vida com Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele trabalha em todas as áreas, fazendo o homem ter uma retroceder, fazer com que o homem se retroceda. Ou seja, deixa aquilo que o mundo oferece, deixa aquilo que a sua carne cobiçava e agora não cobiça mais. Então o Espírito Santo é esse agente que faz esse trabalho com que o homem viva uma nova vida, guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um ser maravilhoso, um ser que por isso é divino, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Segundo ponto, o Espírito Santo consola e ensina. O Espírito Santo é maravilhoso. Além de nos consolar, de nos confortar, de nos dar ânimo, de nos dar força, ele nos ensina, nos mostra como temos que fazer, como temos que agir. É o Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos, a fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Aleluia. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. O Espírito Santo com o Filho, o termo grego parakletos, vem da preposição para ao lado de próximo e do verbo kaleo, chama convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Jó 14, 16 e 26, 15 e 26. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, Jó 2:1. A ideia de Paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Louvado seja Deus. Então, para estar ao lado de Jesus e
ajudar. Louvado seja Deus. Jesus, quando ia carregando a cruz e estava ali muito cansado, já sem poder, teve ajuda, né, para carregar a cruz até o Calvário. Louvado seja Deus. Aquele homem ajudou a Jesus. Então o Espírito Santo, ele nos mostra que nós temos que ajudar uns aos outros. Ou seja, o irmão está precisando de um consolo, está precisando de um ombro amigo, está precisando de uma palavra amiga, está precisando que a gente esclareça sua mente, abra sua mente. Então nós temos que ajudar uns aos outros. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, fazer com que nós reconheçamos que nós temos que ajudar o nosso próximo, ajudar a quem está precisando, seja com oração, seja com a palavra, seja com matéria, com tudo. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja Deus. O ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele, como outro Consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Ou seja, quanto mais você se aproxima, da palavra de Deus, a estudar, a compreendê-la, mais poder você vai ter para falar dela. Mais saber você vai adquirir para passar para os outros. E mais ainda, melhor, quando você se aprofunda nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo te dá ainda mais poder para você vencer o mal, para você vencer o mundo, para você vencer o pecado, para você vencer você mesmo, a si mesmo. Louvado seja Deus por isso. Então, o Espírito Santo, com a sua grande e imensa sabedoria, trabalha dentro de nós para que nós buscamos o melhor de dentro de nós para com Cristo. Louvado seja Deus. O trabalho do Espírito Santo é magnífico, é maravilhoso. O ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Louvado seja Deus. Romanos 8:26, lá diz, porque o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes nós não sabemos nem pedir para Deus, mas o Espírito Santo maravilhoso que age sobre nossas vidas, ele está lá com gemidos inexprimíveis diante de Jesus, intercedendo por mim e por você. Louvado seja Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Coisas que nós não sabemos, nem imaginamos e nem pensamos, o Espírito Santo age. Tem esse poder, tem essa autoridade de nos mostrar, de nos fazer pedir, fazer se arrepender, fazer conhecer, fazer todas essas coisas. O Espírito Santo é um agente nessas condições. Louvado seja Deus. Aleluia. Então aqui diz, Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu. Antes, lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar
e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Então, irmão, há um engano, muita gente. Tem gente que diz, que acha que é só você chegar para um grupo de pessoas, ou na igreja, ou em qualquer lugar, e simplesmente abrir a Bíblia e começar a falar das maravilhas de Deus, do poder de Deus. Não, não é só isso. Para nós fazermos isso, nós temos que abrir a Bíblia, temos que estudar a Bíblia, temos que colocar a Bíblia em nossa mente, em nosso coração, para quando nós formos falar dela, sabermos o que estamos falando. O Espírito Santo, ele tem esse poder para nos dar. Nossa inteligência vem de Deus. Deus fez o homem inteligente, racional, com pensamentos positivos. Fez o homem para saber. Então, o saber vem de Deus. O saber do homem precisa ele ter conhecimento. Para mim falar da palavra de Deus, eu preciso conhecê-la, eu preciso estudar, eu preciso estar sempre lendo, relendo, para me falar da palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo é quem nos dá força para que nós possamos entender e conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, vamos continuar. Terceiro ponto. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Veja a responsabilidade do Espírito Santo com toda a humanidade. Veja só. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Veja, a salvação está à disposição de todos, mas nem todos querem a salvação. Deus, ele quando fez o homem, deu livre-arbítrio para o homem escolher. Se eu tenho alguma coisa aqui e é minha, eu comprei com meu dinheiro, eu trabalhei e é minha, eu posso dar para quem eu quiser. Mas se eu pegar uma coisa minha e disser, toma, é tua, você só pode adquirir essa coisa se você pegar, se você receber. Enquanto você não recebe, não é sua. Por isso, Deus nos deu a salvação de graça para todos. Mas para isso nós temos que recebê-la. Conforme está lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, nós só vamos crer no nome de Jesus através do Espírito Santo em nossas vidas. Pelo direcionamento do Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Porque a nossa caminhada é longa, é grande. E precisamos do Espírito Santo nos consolando, nos avivando, nos animando, nos dando força. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, em nossa vida que nos faz essas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir, isso é, observando em outras passagens do Novo Testamento. O Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado, Jesus disse, pecado é não pecados, e não pecado é e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenado. E o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Lá em João, lá diz, João 3,18, Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado, por não crer no unigênito Filho de Deus, ou seja, por não crer em Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus, quando nós anunciamos Jesus Cristo,
e a pessoa diz, hoje não, hoje eu não quero, hoje eu não estou preparado, né? Então a pessoa não está crendo em Jesus. Se Jesus voltar naquela hora, naquele momento, e aquela pessoa não se arrependeu, né? Não aceitou a Cristo como seu Salvador, conforme diz a Bíblia, infelizmente não vai ter a sua salvação. Aleluia. Então, Jesus diz que quem crer em mim será salvo, e quem não crer será condenado. O Espírito Santo é um agente para fazer a pessoa crer em Jesus, né? O mundo está aí, as coisas estão aí, as maravilhas de Deus estão aí, só não vê quem não quer. Então, o Espírito Santo nos mostra, nos fala, nos dá o toque, né, aos nossos corações, às nossas mentes, para que nós reconheça Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Louvado seja Deus. Então Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, né? Por isso ele disse em Apocalipse 1,18, eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno para dar a cada um segundo as suas obras. Então, que as suas obras sejam boas, sejam guiadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, é quem nos direciona para Cristo, é quem nos mostra o grande Salvador, que é Cristo Senhor. Então o Espírito Santo, esse ser maravilhoso, né? Ele pode dar a redenção do homem, ele pode fazer o homem uma nova vida, ter o homem uma nova criatura, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é trabalho do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é tão maravilhoso na vida do homem. Louvado seja Deus. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Ainda e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo, que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento. Se Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos, o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Satanás já perdeu essa batalha, né, contra Cristo. O que ele agora tem em mãos é somente roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele quer destruir o quê? Ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir o teu relacionamento com Deus, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua vida, porque ele já é um derrotado, não tem mais como ganhar de Cristo. Então basta que nós aceitamos o Espírito Santo em nossas vidas, que nós reconhecemos Jesus Cristo
e vamos morar no céu. Louvado seja Deus. Vamos ganhar nossa salvação através do Espírito Santo maravilhoso que nos consola, que nos protege, que nos anima e nos fortalece, né? Porque ele tem essa função de nos fortalecer quando estamos desanimados, quando estamos abatidos, fracos. O Espírito Santo tem esse poder para nos reerguer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos à nossa conclusão, né, desse estudo de hoje, que diz assim, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas, individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, a função do Espírito Santo é de reunir todo o rebanho. Aqui, ele dá uma demonstração como ovelhas, ou seja, então, o Espírito Santo tem como objetivo reunir todos os povos, louvado seja Deus, para que possam engrandecer o nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, chegamos mais no final de nosso estudo, mais um estudo. Próxima semana vamos colocar um novo vídeo, né, da terceira lição sobre a palavra de Deus, né? E a terceira lição nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Uma lição maravilhosa, né? É o nosso próximo estudo, esse é o tema, né? O batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Espírito Santo é maravilhoso, né? A respeito da atuação do Espírito Santo, né, no plano da redenção. Então, aqui no término tem algumas perguntas, né, que podemos fazer. Por que Jesus precisava voltar ao Pai? Né? Qual a ideia de Paracletos? Quem imprime em nós o caráter de Cristo? De que pecado a justiça o Espírito convence o mundo? A que se refere o juízo sobre a qual o Espírito convence do mundo? Louvado seja Deus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, né? Que nós possamos ter mais entendimento sobre o Espírito Santo e que Ele haja mais em nossas vidas, que Ele trabalhe mais em nossas vidas, pelo nome santo do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe sua vida. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Ative o sininho para receber as notificações, né? E que nós possamos proclamar o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.